Sabino conosco. Sabino, tá tudo bem com você? Oi, Boa tarde, Sabino. querido. Tudo bem, Ana, Joel, Tudo ouvintes? bem. Boa tarde para todos. Tudo em paz. Estamos aqui na FutureCon, Feira de Tecnologia. É cada avanço aqui que se assusta, viu, Sabino? Você é um cara meio ligado em tecnologia, essas questões mais modernas? Olha, Joel, eu por ser um homem de comunicação corporativa, comunicação pública, né? Essa é a minha área de atuação, além do jornalismo, desses comentários que eu faço aqui no Grupo Band, eu não tenho como não ser ligado à tecnologia, né? Hoje a comunicação está totalmente focada em tecnologia. Então, tecnologia é um pouco parte do nosso dia a dia. Agora mesmo, por exemplo, eu estou por celular falando com vocês. Agora há pouco eu entrei na Band News TV também por celular, praticamente do meio da rua aqui, e isso viabiliza uma contato. Você sabe que o 5G ele é essencial para essa conexão, por exemplo, que você fez com a TV, principalmente, e a conexão que estamos fazendo agora. Só que além do 5G, já estão discutindo o tal do 6G por aqui. Inacreditável, fiquei chocada quando descobri isso, Sabino. Aliás, o nosso tema para conversar com o Sabino hoje é tecnologia também. Por quê? Só que a gente vai falar da tecnologia dos ônibus. A gente falou nessa semana que a Prefeitura de São Paulo baixou uma norma. O prefeito Ricardo Nunes foi até bem duro, né, ao responder um questionamento do Lucas Josino sobre como que as empresas fariam para se adaptar à determinação de não comprar mais nenhum ônibus a diesel. O prefeito falou, olha, não tem mais conversa, agora é determinação. Precisa colocar ônibus elétrico nas ruas. O que você vai falar sobre isso, hein, Sabino? E outra coisa, o dinheiro vai sair da onde? Das empresas ou também da prefeitura? Vai sair daqui do lado esquerdo da sua perna. Porque esses veículos são bem mais caros que os convencionais, exatamente, né? Olha, a gente passou boa parte da manhã apurando detalhes sobre esse assunto, porque realmente me chamou a atenção, né? A gente normalmente consegue antecipar as coisas que acontecem na prefeitura e isso nem passou pelo nosso radar. E faz todo sentido por causa basicamente de três motivos. Olha só, um motivo econômico, um motivo político e um motivo empresarial. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre cada um deles. Do ponto de vista econômico, não vamos perder de vista o que falamos já essa semana aqui, da possibilidade dessa previsão que se faz no mercado de transporte coletivo, de que o subsídio, o ano que vem, seja de 7,5 bilhões. Né? E é óbvio que uma decisão dessa, de alguma forma, vai dar argumento para os empresários tentarem confirmar esse subsídio sem prejuízo de a gente falar no final do ano de aumento de tarifa. Segundo aspecto é que até mesmo alguns empresários se surpreenderam com essa decisão da prefeitura. Essa decisão que alguns empresários sabiam que estava sendo discutido o assunto, mas não sabiam que ela sairia dessa forma como ela saiu. Aliás, um parênteses aqui, não foi nenhuma portaria, foi um comunicado da SP-Trans assinado por um funcionário da SP-Trans. Quer dizer, não foi um comunicado do prefeito, não foi uma lei, sequer foi uma portaria. Foi apenas um comunicado ao mercado feito pela SP-Trans. Isso, e só vazou porque esse comunicado vazou para jornalistas, né? Exatamente. E aí a gente foi atrás da prefeitura e alguns dias depois o prefeito deu aquela declaração que a gente comentou aqui. Exatamente, Ana, exatamente. Então eu dizia que os empresários foram surpreendidos, procuraram ali os líderes desse mercado, os empresários que de alguma forma têm uma liderança e têm uma boa relação e um diálogo com a prefeitura, e receberam a seguinte resposta: olha, fiquem sossegados porque vocês não vão perder nada. Acatem essa decisão, porque as coisas vão acontecendo com o tempo. Então, esse é o primeiro off aí que a gente traz. O segundo off, que é bem com viés político, é o seguinte: o Ministério da Economia, ainda esse ano, decidiu impor isso às prefeituras, isentar a importação de ônibus elétricos. Um bom argumento. O ônibus elétrico ele é mais ecológico, ele beneficia a questão do meio ambiente na cidade. Mas essa decisão veio e não foi aceita de pronto por todos os prefeitos. Por exemplo, o prefeito Rafael Greca, de Curitiba, não concordou em assinar. E tem lá os motivos dele. O prefeito Ricardo Nunes optou por assinar. Então, o governo federal definiu essa isenção na importação de ônibus. E por que eu falo isso? Porque aí a gente entra no aspecto empresarial. Porque para dar conta dessa demanda que vai ser exigida para o mercado, só estou falando do mercado de São Paulo, hein?
que é a maior frota do Brasil, uma das maiores do mundo. Nós vamos ter que pensar em cerca de 100 novos ônibus por mês. 100 novos ônibus por mês elétricos. E isso é praticamente impossível no parque industrial que nós temos hoje, exceto por uma empresa que tem circulado e falado aí com várias prefeituras. É uma empresa de origem chinesa chamada Rainer. Essa empresa tem condição, hoje pelo menos diz que tem condição, de entregar esses ônibus nessa quantidade. Então, vejam que nós estamos discutindo aí vários aspectos, como a gente diz, né? Avião não cai só por causa de um motivo. É uma soma de motivos. Tem uma soma de bastidores aí que levaram a essa tomada de decisão. Eu tinha recebido a informação ontem que o prefeito Ricardo Nunes tinha sido, de alguma forma, apesar de saber que esse assunto vinha sido discutido, que tinha, de alguma forma, sido também surpreendido pela publicação assodada dessa decisão. É lógico que o prefeito não vai concordar com isso, não vai aceitar esse tipo de informação e vai dizer que não. Você acha que ele se surpreendeu com a divulgação ou com o teor do que foi divulgado? Eu acho que muito mais com a divulgação, né? Eu acho que ele surpreendeu pelo momento em que foi divulgado. O assunto não estava 100% fechado. Né? Tá, essa é a informação que eu tenho. Tá, mas não, você descarta a possibilidade, por exemplo, desse assunto ter sido levado à frente em meio a movimentos políticos grandes que estamos enfrentando agora, para que ele pudesse talvez passar despercebido dos nossos olhares? Você acha que pode ter havido alguma intenção nesse sentido ou não? Não, acho que não, porque era inevitável que esse assunto vazasse. Mas você tocou num ponto importante, Joel. Eu acho que isso pode estar no meio de movimentos políticos que nós estamos vivendo hoje, de reacomodações, principalmente visando o dia seguinte das eleições. Isso nós podemos ter alguma ligação com o fato. Porque pelo que eu entendi, acho que foi anteontem que isso foi divulgado, né? Vazou no final de semana e saiu mesmo na segunda-feira. De segunda para cá, pelo que eu estou entendendo, grandes movimentos financeiros acontecerão em torno disso. Né? Porque é dinheiro pra caramba para fazer essa substituição. O ônibus é 3 vezes mais caro que um ônibus a diesel e a avaliação aí das empresas de ônibus é de 10% a 15% mais cara. Então, isso é coisa de bilhões, sim, com toda certeza. E tudo que envolve dinheiro público nessa cifra, nessa quantia, tem que envolver zelo, cuidado, por questões óbvias. Você sabe, quanto mais dinheiro tem, maior é a condição de parte desse dinheiro ser desviado. Isso acontece historicamente falando no Brasil. Acho que ninguém se surpreende com isso. É a mesma história do subsídio. Por que nós ficamos aqui atentos à questão do subsídio? Mesmo sabendo que é algo importante nesse momento para o povo. Porque quanto mais subsídio agora para a empresa, menor é a chance de ter reajuste grande mesmo, considerável, para a população. Então o subsídio ele é importante, mas ao mesmo tempo nós sabemos que é uma questão problemática, porque o subsídio ele pode ser desviado do meio do caminho de várias formas, várias modalidades. Há os órgãos que fiscalizam isso, mas como se trata de uma quantia muito grande, há uma necessidade maior de tentar fazer um rastreio bem mais de perto nisso. Então, quando você fala que haverá necessidade de substituição de ônibus, como nós fatalmente sofreremos nos próximos anos, é óbvio que os nossos olhares têm que ficar mais atentos a isso. Acho que é por isso que estamos discutindo esse assunto agora. Até porque na prática, né, Sabino, apesar da fala firme do prefeito, não vai acontecer nada na prática. Porque ainda tem ônibus a diesel comprado para ser entregue e como está pago vão ter que usar, vão ter que colocar em circulação. A gente está falando de ônibus elétricos que vão aumentar em circulação lá para fevereiro, março do ano que vem, né? Isso, bem colocado, Ana. Exatamente, confirmo o que eu apurei hoje de manhã. Eu sei que você acompanha de perto esse assunto também, que só daqui a 4, 5 meses nós vamos ter disponíveis ônibus elétricos para São Paulo. Então essa decisão de desde já, né, esse comunicado fala desde o dia 17, ou seja, segunda-feira, ele na prática não vai funcionar. Tem um aspecto também que a gente precisa lembrar, que é o plano de metas da prefeitura. O plano de metas promete aí pelo menos 20% da frota elétrica até o final do mandato de Ricardo Nunes, o que pressiona de alguma forma a prefeitura para tomar essa decisão. Mas também, em contrapartida, a gente precisa entender que hoje só temos 18 ônibus elétricos
circulando em São Paulo, de uma empresa chamada Transgolf. Os resultados são razoavelmente bons, mas há questões ainda a serem resolvidas. Por exemplo, a autonomia. A autonomia desses ônibus ainda não atingiu as metas necessárias para se colocar esses ônibus circulando. A autonomia tem que ser de 250 quilômetros e não chegou a isso ainda. Está em torno de 200, no máximo 220 quilômetros. Então, esse aspecto precisa ser colocado. Agora, muito importante, João, um ponto que você tocou. Quem vai financiar isso? Empresas, obviamente. Nós estamos falando de dinheiro privado, nós não estamos falando de dinheiro público, mas os empresários estão recebendo sinais, não é oficial essa informação, mas sinais de fundos internacionais que financiariam isso. O problema é quem avaliza esse investimento, quem avaliza esses empréstimos que as empresas fariam. E aí pode entrar a prefeitura como avalista das empresas para a compra desses ônibus. Entendido, Nossa, Sabino. que enrosco. Entendido. Bom, por enquanto são possibilidades. Claro que nós ficaremos atentos a esses fatos a partir do momento que se tornarem concretos. Isso aí. Muito obrigado, viu, Sabino? Um abraço para você, meu irmãozinho. Valeu, Sabino. Muito obrigado, Joel, Ana. Tchau, Tchau. querido.